Shalom, shalom, meus amigos. Tudo bem com vocês? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, o bate-papo em formato de podcast, eu recebo o meu amigo e irmão evangelista Diego Cruz. Maravilha. Seja muito bem-vindo, Diego. Maravilha, Pastor Paulo. Eu me sinto extremamente honrado em participar dessa entrevista falando de Bíblia. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu creio que essa entrevista ela será construtiva na vida daqueles que irão nos assistir. Amém? Eu que sou grato ao amigo por atender o meu convite. O Diego está igual o evangelista Timóteo. Toda a cidade deu testemunho dele, já falava dele, eu já o ouvia, já o acompanho nas suas redes sociais. E menino de ouro, e hoje tenho o privilégio de estar aqui. E quero lembrar a você que está como seguidor do nosso canal do Falando de Bíblia, nós estamos ainda com a proposta de um telefone na descrição desse vídeo. Você pode enviar a sua pergunta com 30 segundos de vídeo, identificando do local que você fala, qual é a sua pergunta, e durante a semana a gente vai gravar aqui no Estúdio D e vamos enviar a sua resposta. E temos recebido perguntas de várias partes do mundo. Os irmãos da Espanha, os irmãos lá do Japão, brasileiros que moram no Japão estão também com a gente. E pessoal espalhado no Brasil inteiro. E é só pergunta braba, aquelas que deixam a gente encostado na parede. Mas, começando o nosso bate-papo aqui hoje, irmãos, eu quero abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 29. A nossa temática será sobre as curiosidades da Bíblia. E Deuteronômio 29, eu gosto desse versículo porque tem muita gente que ainda causa estranheza quando lê, porque ele vai dizer assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Ou seja, a revelação já foi descortinada, a palavra está diante de nós e nós precisamos nos envolver com a leitura deste livro, pois dizia John Stott, nós somos o povo do livro. E eu quero começar o meu bate-papo hoje com o meu amigo, meu entrevistado Diego Cruz, fazendo a seguinte pergunta. O livro de Jó aparece na divisão poética do Veterotestamentário, e alguns dizem que ele não é um personagem literal. Na opinião do amigo, esse personagem é literal ou fictício? Maravilha. Boa pergunta, Pastor Paulo. A princípio, pastor, eu quero abordar, quero traduzir a palavra ficção. Sim. A palavra ficção, ela surgiu ali no contexto pré-socrático e na mentalidade daqueles que viveram nesse contexto, a palavra ficção está ligada à palavra fantasia. É fantasia, e na visão deles, essa palavra ficção, ela é uma invenção. Então, quem traz uma história fictícia, ele está inventando, né, uma história. Então, a gente pode dizer que a palavra ficção está ligada à palavra fantasia. Só que eu quero abordar aqui um outro ponto. A gente precisa distinguir a diferença entre ficção e realidade. Ficção e realidade. Quando a gente olha para a palavra realidade, a gente vai se deparar com outras duas palavras. A primeira palavra, aparência e essência. Aparência e essência. Exemplo, o Corcunda de Notre Dame. Se fôssemos olhar a aparência daquele homem,
uma aparência horrível, né? Uma aparência que, na visão da humanidade, causa espanto, mas se a gente olhar esse homem por dentro, não condiz com a sua aparência física, porque a sua essência ela é maior do que a sua aparência. A sua aparência é horrível, mas a sua essência é uma essência doce, é uma essência maravilhosa. Então, quando a gente para analisar o livro de Jó, a gente vai perceber que o livro de Jó, ele é um livro que traz um estudo de cunho poético. A gente vai encontrar também a palavra prosa. E para a gente se aprofundar no livro de Jó, a gente precisa usar a ferramenta da hermenêutica, porque a gente consegue interpretar de maneira fácil o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó, aquela introdução alternada: céu, terra, perdas, os filhos de Jó, mulher de Jó. Agora, a partir do capítulo 3, a linguagem do livro de Jó, ela muda. Aí, creio eu, que a maioria daqueles que se dedicam ao livro de Jó, eles tiveram facilidade para entender o capítulo 1 e o capítulo 2. E a maioria dos cristãos ou daqueles que já leram esse livro, eles vão saber interpretar também o capítulo 42 de Jó. Agora, entre o capítulo 2 e o capítulo 42 de Jó, a leitura ela se torna um pouco mais complexa. Mas, meu pastor, é do nosso conhecimento que no ano 90 depois de Cristo, no concílio de Jâmnia, ou Jânia, existia ali uma escola rabínica e os anciões judeus, rabinos, eles vão filtrar, eles vão agrupar e depois eles vão filtrar. E nesse processo de filtração, eles vão começar a estudar cada livro na sua essência. Vários livros foram apresentados, correto? Mas eles vão agora filtrar a essência de cada livro. Aí existe uma palavra que é comumente falada, né, no meio dos teólogos, que é cânon. Isso aí. Cânon. A palavra cânon é a palavra grega, que está ligada à palavra regra, ou a palavra padrão. Creio eu que nesse processo de formação do cânon do Antigo Testamento, os estudiosos, os judeus, né, os rabinos, eles vão pegar o livro de Jó e eles vão estudar o livro de Jó na sua essência. E conforme eles vão estudando o livro de Jó na sua essência, eles vão analisar o personagem principal do livro de Jó, eles vão estudar a linguagem do livro de Jó, eles vão estudar todo o enredo do livro de Jó. E lendo a nossa Bíblia, a gente vai perceber que a Bíblia em si, ela não expõe para nós que Jó ele foi um personagem fictício, né? A Bíblia não apresenta Jó como personagem fictício, mas ela apresenta Jó como personagem literal. E eu quero aqui abordar alguns argumentos, né, que provam que Jó ele é um personagem literal. A primeira observação está no capítulo 1 e no versículo 1. A Bíblia diz assim: e existiu. Então a gente já vai se deparar com a palavra, com o verbo aí, existir. Então, pastor Paulo,
primeiramente a gente vai perceber que existe ali o verbo existir. E o verbo existir, ele não é um verbo indefinido. Ele não é um verbo indefinido. Ele é um verbo definido, não é um verbo indefinido. Porque se eu fosse olhar para a história de Jó e, a partir do momento que me deparei com essa palavra e existiu, o verbo existir, se a gente for seguir à risca a nossa gramática, se a gente for seguir a gramática, de fato, Jó, ele existiu, diferentemente das parábolas de Jesus no Novo Testamento. Então, qual é a diferença da história de Jó para as parábolas que há no Novo Testamento? Em Lucas, capítulo 10, fala da parábola do bom samaritano. E quando Jesus ele foi narrar a história do bom samaritano, ele vai dizer: e um certo homem descia de Jerusalém, artigo indefinido, um certo homem. Fica uma dúvida se esse homem existiu ou não, diferente de Jó. Não diz assim, e um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, habitar, tinha 10 filhos, era muito bem sucedido, não. E existiu na terra de Uz um homem chamado Jó. Então, a gente já vai se deparar com o verbo existir. Já na parábola ali do bom samaritano, não diz, e existiu um certo homem que desceu de Jerusalém rumo a Jericó. Diz, e um certo homem, olha o artigo indefinido. Sim. Lucas 15, e uma certa mulher, artigo indefinido. Um certo pastor, artigo indefinido. Um certo pai tinha 2 filhos, artigo indefinido. Lucas 13, se tratando também da parábola, da figueira plantada numa terra que possuía muitas vinhas, diz, e um certo homem, ele plantou uma figueira. E o texto diz que ele tinha uma vinha, ele possuía uma grande quantidade de videiras. Então, fica uma dúvida, um certo homem, uma certa mulher, um certo pastor, Agora, na questão de Jó, diz, e existiu, pastor Paulo, um certo homem cujo nome era Jó. Só que, vamos lá, então, o primeiro argumento aqui, que eu creio que Jó, ele é um personagem literal, é esse ponto que tem no capítulo 1, no versículo 1, e existiu. Isso não é uma história inventada. E outro ponto é que em Tiago, capítulo 5, verso de número 11, Tiago vai falar da famosa paciência de Jó. Meu mestre, como que Tiago ele vai pegar um personagem fictício para usar de exemplo para os seus ouvintes? Esse personagem fictício, ele está no mundo das ideias, como dizia Platão, Aristóteles, Sócrates. Para de fato eu acreditar nessa pessoa chamada Jó, ela tem que ser como eu. É questão da diferença dos deuses dos gregos para o nosso Deus. É muito fácil um deus grego dizer assim, supere a fome, mas ele nunca passou fome. Verdade. Supere a sede, mas ele nunca sentiu sede. Então é fácil impor sobre os seus liderados, aquilo que você não viveu, mas só que Cristo é diferente. Ele desceu aqui, ele foi traído, então naquele grande dia, quando alguém dizer, Deus, sabe por que eu te abandonei? É porque o Senhor não sabe o que é traição. Mas, lendo os evangelhos, a gente vai perceber que quem traiu Jesus? Judas. Senhor, eu abandonei o Senhor porque o Senhor não sabe o que é negação. Mas quem negou Jesus? Pedro. O Senhor não sabe o que é ser despejado, o Senhor não sabe o que é dormir na rua, ou não ter um lugar para reclinar a cabeça. Lendo os evangelhos, Jesus falou o quê?
o filho do homem. Não tem onde reclinar a cabeça. Então, contra fatos, não há o quê? Argumentos. Então, Tiago, ele não pega uma pessoa fictícia para usar de exemplo. Ele pega uma pessoa que viveu. Esse Jó é literal. Ele foi carne. Então, o Tiago, ele pega Jó e ele usa como exemplo para os seus liderados ou para os seus ouvintes. E uma outra pessoa, pastor, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, ele fala de Noé, ele fala de Daniel e ele fala de Jó. Os três justos. Na versão judaica a gente chama de tzadik. A palavra justo no hebraico é justamente isso, tzadik. Maravilha. Que referência linda, Diego. Eu lembrei dela esses dias, até fiz um vídeo aqui como resposta sobre a questão do livro, porque eu acho que muita gente lê a Bíblia e deixa passar detalhes como esse. Não busca essa conexão do antigo como ponte para o novo, como você está fazendo, que está aqui exposto no antigo, mas ao mesmo tempo Tiago faz recomendações. Perfeito. O profeta maior faz uma referência de que existiram três justos. E esses três justos, né? Daniel vai falar sobre... o Ezequiel vai falar sobre Daniel, o Jó e o terceiro... Noé. O Noé. E os três são fantásticos as suas histórias. Quando você acopla um ao outro, faz um paralelismo, você vai ver que, caramba, os caras foram de verdade. Isso. Por quê? Olha a contradição daqueles que acreditam que Jó foi um personagem fictício. Mas ele acredita em Daniel, ele acredita em Ezequiel, ele acredita em Noé. Como pode Deus apresentar duas pessoas que são literais, mas uma pessoa que é fictícia? Não tem como. Não tem como. Então, a maior prova que Jó, ele viveu, é um personagem literal, é o exemplo que Tiago dá no capítulo 5 e que Ezequiel ele dá no capítulo 14 do seu livro. Só que é um outro detalhe também, pastor, que vai diferenciar, né, para a gente não ficar muito preso a somente essa questão de Jó fictício ou literal. A gente precisa aqui discorrer com outras perguntas, é que se a gente olhar para o cenário do livro de Jó, pegando todo o enredo da história de Jó, a gente vai perceber que, se a gente pegar Dragon Ball Z, tá? Naruto, além do personagem ser fictício, o local que ele está também é fictício. Os outros personagens são fictícios. Além dele ser fictício, tudo que está em volta dele também é fictício. Certo? Sim. Se eu tenho o entendimento que Jó é fictício, certamente estou abrindo uma brecha para dizer que o Deus que aparece no livro de Jó também é fictício. Se eu afirmar que Deus é fictício, eu também estou abrindo brecha para dizer que a pessoa que aparece ali, além de Deus, que é o diabo, também é fictício. Então, eu creio que Jó é literal, o nosso Deus é literal, o diabo ali é literal, né? É do nosso conhecimento que após o exílio na Babilônia, eles vão ter o conhecimento de dois seres. Sim. Porque antes do exílio, eles acreditavam que o bem vem de Deus e o mal também. No livro de Jó, estudando, né, na sua profundidade, na sua raiz, existe uma pergunta que está no topo: por que o justo sofre? Aí ela abre brecha para aquilo que a gente chama de teodiceia, a questão da origem do bem e do mal. Então, assim, o livro de Jó é um livro rico. Tudo que há no livro de Jó, creio eu, que é literal. Jó é literal, Deus é literal, o diabo ali é literal. As pessoas que aparecem no livro de Jó, Bildade, Elifaz, Zofá e Eliú, são literais. E também, pastor Paulo, a região que Jó vivia era uma região literal.
Porque a terra de Uz estaria localizada ali entre Damasco e o rio Eufrates. E se a gente pegar o William Coleman ou pegar aí um Atlas, né, voltado para a geografia do Antigo Testamento, a gente vai entender que essa região chamada Uz, ela existiu. Então, contra fatos, não há argumento. Queridos, essa é a alegria do Falando de Bíblia. A gente está aqui com um convidado que abriu a Bíblia e, falando de Bíblia, a gente está aqui falando sobre o personagem Jó, na nossa curiosidade da Bíblia. E, Diego, é fantástico, porque quando a gente tem a ideia de diabo, as pessoas falam muito de o cara que tem o chifre, aquela figura Sim. ruim e tal, mas no seu sentido literal ali do Jó, a expressão hebraica é Hassatan, é a ideia de inimigo, Sim. de adversário, de um opositor. E literalmente é o que ele é na nossa caminhada, né? Uma oposição. Ele não quer que a gente chegue ao conhecimento de Deus. Verdade. Ele não quer que a gente tenha relacionamento com Deus. Verdade. E você vê que Jó vai dizer no seu final que, com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Há uma grande diferença entre você ouvir, né, você conhecer a teoria e você ter a experiência da prática. Verdade. A vivência é algo assim Verdade. muito, muito glorioso, porque, na verdade, muitos cristãos hoje estão sendo pastoreados por gente desconhecida. Eles estão deixando as suas congregações sendo pastoreados por gente na internet que não tem compromisso nenhum com Deus. Verdade. E aí, quando você vê as pessoas abrindo a Bíblia pela internet, muitas vezes de forma esdrúxula, tentando falar que no texto não queria dizer aquilo, a gente está fazendo um olhar aqui, irmão, ainda que seja simples, mas bíblico, lembrando, bíblico, nada além da Bíblia. É o que nós estamos fazendo aqui. A proposta do Falando de Bíblia nasce a partir disso. Nós não precisamos fazer arrazoados fora do que a Bíblia é. A Bíblia é o suficiente. Essa é a suficiência das Escrituras. Verdade. E eu estou aqui já começando esse momento assim, muito feliz. Mais alguma coisa a acrescentar? E também, pastor, para cunho de conhecimento, não só Jó é citado por outros, né, Tiago e Ezequiel, mas também em Lamentações, capítulo 4, versículo 21, Jeremias, ele vai falar da terra de Uz. Então, além de Jó, ele aparecer, né, no contexto de Tiago, né, Tiago citou Jó, e Ezequiel também, a gente encontra também o profeta Jeremias fazendo citação, né, do ambiente geográfico de Jó. Então, eu creio, pastor, que a própria Bíblia, ela traz para nós, né, essa informação. Ok, vamos caminhar para a segunda pergunta. A Bíblia é um livro fácil de compreensão ou não? Porque muitos cristãos não sentem o desejo de lerem todo o seu conteúdo. Pastor. Grande, fala para nós. Grande desafio. Segunda a carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 16, diz que Pedro, ele vai dizer para os seus ouvintes, indicando uma mensagem para Paulo, que ele teve dificuldade para interpretar algumas coisas que ele escreveu nas suas epístolas, né? A gente tem o entendimento que Paulo, quando ele escreveu as suas cartas, ele escreveu para uma determinada comunidade, aquela carta é específica, né? Já Pedro, Judas, Tiago, João são cartas universais. E Pedro, quem foi Pedro? Pedro foi discípulo de Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39, Jesus foi na casa dele. Sim. Lucas, capítulo 5, Jesus foi onde Pedro trabalhava. Entrou no barco, aí aquela famosa pregação, pesca maravilhosa. Ao longo dos evangelhos, a gente vai perceber que Jesus, né, em João, capítulo 18, ele vai dizer para Pedro, você vai me negar,
né? E o texto diz que mesmo Pedro negando Jesus, Jesus vai falar com Pedro, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Pedro é um camarada extraordinário, é um cara que teve uma vivência com Jesus. Meu mestre, se a gente olhar para Pedro, discípulo de Jesus, o que vai vir na nossa mente? Pedro vai ter o total entendimento da palavra. Poxa, se ele andou com Jesus, ele vai conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Ele vai conhecer as Escrituras de ponta a ponta. Só que Pedro, ele está expondo aqui para nós, no capítulo 3 e no versículo 16 da sua segunda carta, que ele teve dificuldade para interpretar aquilo que Paulo escreveu. É porque, na verdade, a teologia ensina para a gente que Paulo é o primeiro a escrever, né? Dá pontapé inicial para o Novo Testamento, e a partir dele começam os outros demais escritores a surgirem com as suas compilações. Verdade. E acredito que muita gente hoje que está chegando à fé ainda não sabia disso, que não é porque aparece Mateus como a primeira obra, né, do Novo Testamento, não foi o primeiro a escrever sobre o Novo Testamento, sobre a biografia de Jesus. Sim. Paulo é levantado por Deus para doutrinar as igrejas, e a partir dos escritos paulinos, Pedro se levanta. Pedro fala de eleição, rapaz. Fala de justificação na sua primeira carta. Pedro, como presbítero da igreja, ele faz uns arrazoados que eu falei assim, rapaz, tem influência de Paulo aqui. Sabe, eu não sei, Diego, às vezes a gente, não sei se é porque a gente gosta de ler muita Bíblia, não sei se você já sentiu isso. Você está lendo a Bíblia e parece que a Bíblia está conversando com você? Sim, e a Bíblia é o único livro que o autor, né, ele está presente. Ao mesmo tempo que você está lendo ela, né, o autor que inspirou pessoas para escrever ela, ele está presente. Verdade. Se fôssemos aqui pegar alguns livros, né, de Martim Lutero, Agostinho de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Papias, Orígenes, a gente, pastor, a gente pode até entender 99% do escrito sobre Lutero. Só que para a gente entender esse escrito sobre Lutero na sua totalidade, era preciso a gente... O quê? Fazer o que Lucas fez. Você tem que voltar àquele ambiente, saber como foi o maneirismo, qual foi o ambiente que ele escreveu. Expressões idiomáticas que hoje entraram em desusos, né? Em desuso. A gente pode até falar da famosa gíria. Então, para a gente ter a totalidade do conhecimento daquilo que está sendo proposto para nós, é bom o autor. Está perto. Está perto. Então, Pedro, vivendo no mesmo contexto que Paulo, está tendo dificuldade para entender aquilo que Paulo escreveu. Se Pedro está expondo para nós que ele teve dificuldade, imagina nós. Aí entra aquilo que a gente chama de distanciamento temporal. 2000 anos atrás. Como que a gente não vai ter dificuldade para interpretar? Outra coisa, o distanciamento linguístico. O hebraico, grego e o aramaico. Eu falo por mim, pastor, eu não conheço nem 60, 50, nem 80% da língua portuguesa. É complexa. É complexa. Mas eu conheço do hebraico? Não. Do grego? Não. Do aramaico? Também não. Então, quando a gente para estudar a Bíblia, a gente vai se deparar com o hebraico, com o grego e o aramaico. Então, tem o distanciamento temporal, né? Existe uma distância de 2000 anos, né? Entre eu, Pedro, Paulo, João, né? O autor não está presente, o autor está morto, tá? Quem escreveu. E também existe a questão da distância cultural, meu mestre. Somos ocidentais. A Bíblia ela foi escrita em um contexto que oriental. Eu posso até falar da cultura do Oriente, aí volto a falar de William Coleman, usos e costumes. Mas para eu conhecer o costume na sua totalidade, tem que viver aonde? Lá no Oriente. Só que no século XVIII, um homem chamado Roger Bacon,
ele vai trazer para nós, na Inglaterra, ele viveu na Inglaterra, sobre o estudo da lupa, né? E em 1885 foi encontrada uma lupa nas ruínas do palácio de Senaqueribe. Quem conta isso é o historiador chamado Plínio o Velho, no ano 23, né, depois de Cristo. O que esse Roger Bacon ele diz para nós sobre a lupa? A lupa ela foi criada com a necessidade de aproximar o objeto. Eu não estou conseguindo enxergar o objeto na sua totalidade. Então eles vão fazer o que? Eles vão pegar um cristal, isso foi lá, remota ao período do Egito, do Antigo Egito. Eles vão afinar a ponta do cristal e vão deixar a parte mais grossa no centro. E eles vão perceber, pastor, né, que esse cristal me dá a capacidade o quê? De enxergar com mais precisão o objeto. Então, através desse cristal, eu faço o quê? Eu aproximo o objeto, então eu consigo enxergar ele na sua totalidade. Então, qual é a função da lupa? Afastar o objeto ou aproximar o objeto? Trazer para perto. Trazer para perto. E um homem chamado Galilei, a gente sabe que 10 anos depois, ele vai criar aquilo que a gente chama de telescópio. Qual é a função do telescópio? Aproximar os astros, né? Aquilo que está no universo. Essa é a função, fazer a gente enxergar o universo. Então, o telescópio ele foi criado para quê? Para aproximar aquilo que está no universo. A lupa também foi criada para aproximar o objeto. Aí, mestre, a gente entra no âmbito teológico. A gente pega o período da patrística, dos pais apostólicos, a gente pega o período da reforma protestante, a gente pega o período da contra-reforma. Aí a gente entra em Zwinglio, Calvino, Martim Lutero, homens que o conhecimento, Martin Lloyd Jones, né? Homens que nas escrituras eram gigantes. Qual é a função da teologia? Afastar a Bíblia de nós? Não. Qual é a função da teologia? Porque você toca até num assunto muito delicado, porque para muita gente a teologia parece ser perigosa. Sim. Você agora trouxe à luz, à voga, um assunto que é fora do nosso script, mas que na verdade muita gente é resistente. Principalmente, eu já estou com 40 anos, revelei minha idade. A turma falava para mim, na minha época, assim que eu me aproximei da fé pentecostal, que o importante era orar, era ser um homem fervoroso, era ser um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha discernimento dos espíritos, um homem que teria capacidade de expulsar demônios. Mas não me ensinaram a olhar para o texto bíblico de forma que eu me tornasse um apreciador da Bíblia. Pelo contrário, eles rechaçavam quem apreciavam a Bíblia. E por muito tempo, quem estudava teologia era demonizado nas igrejas. Sim, mas sabe por quê, pastor? A gente vê em Atos 5 que Gamaliel, ele vai livrar os apóstolos. Ele vai livrar. Só que em Atos capítulo 9, o texto diz que Saulo, aluno de Gamaliel, está perseguindo os apóstolos. Sabe qual é o entendimento de muitos? Começou a cursar teologia, comecei. Cuidado. Você vai virar um herege. Você não vai acreditar mais em Deus, nem no Espírito Santo. Mas tem um problema aqui. Nem tudo que o professor ensina, o aluno vai ser ou vai praticar. Porque se eu chegar na minha igreja e dizer que eu não acredito mais no Espírito Santo, mas eu cursei teologia com o Senhor, a igreja vai dizer que o Senhor me moldou e me fez acreditar que o Espírito Santo não existe, dom de língua não existe. Mas, pastor, a maior prova que nem tudo que o professor ensina o aluno vai ser é Paulo, é Saulo e Gamaliel. Sim. Gamaliel livra os apóstolos e Saulo persegue os apóstolos. Então, assim, o professor livra, mas o aluno prende. E você tem essa problemática porque tem muita gente que já chega lá na escola teológica desviada, caráter desvirtuado. Isso, então não é a teologia que desvia ele.
Ele que já chega no ambiente com a cabeça confusa, querendo pressupostos para dar ênfase a algumas coisas que ele já discorda, mas nunca havia colocado isso à flora nas suas convivências, vou chamar assim, e aí então tende a acreditar que o ambiente academicista é ruim. Uhum. É lógico que nós temos fontes liberais dentro do academicismo hoje, eu acredito que isso seja um câncer, uma maldição nos nossos dias. Muita gente que, por exemplo, coloca o livro de Jó como fictício, não crê em Gênesis de 1 a 10. Se eu nego Adão, eu nego a existência de toda a raça humana. E isso parte de um princípio que a gente chama de dúvida. Só que no século XIX, o homem chamado René Descartes, ele fala sobre o método cartesiano. Ele diz assim: tudo aquilo que se apresentar para você não tem a princípio como mentira ou como verdade. Tenha paciência de dividir o que está se apresentando agora em pequenas partes e com toda a paciência. Analise a parte 1, a parte 2, a parte 3. E quando você chegar até no 10, você já vai ter um conhecimento no todo daquilo que se apresentou para você. Então essa é a função de René Descartes. Aí, pastor, a gente entra, olha só como é incrível. Galileu Galilei ele defendia a teoria do heliocentrismo. Sim. Já a religião da época defendia a teoria do geocentrismo. Dizia que o Sol girava em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol. Já peguei um aluno fazendo essa pergunta na IBD umas 3 vezes. Então, assim, a Bíblia, ela diz em Lucas 24:45 que Jesus abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Diego, fora do script, você acredita que algumas pessoas elas tendem a fazer da Bíblia um livro de ciência? Sim. É perigoso isso? Pastor, Na sua visão? se fôssemos olhar na visão bíblica, o homem ia precisar muitos anos para descobrir que o Sol girava em torno da Terra? Ou que a Terra gira em torno do Sol? O livro de Jó fala. O livro de Jó fala. Josué fala. O homem, ele ia ter dificuldade para entender que a Terra é redonda. Rapaz, essa é uma pergunta que já fizeram no Falando de Bíblia, eu estou demorando para responder. Olha a dificuldade que o homem teve. É igual a questão do E seminarista rodeava. Você já deve ter pego o aluno assim: pastor, professor, o Adão tinha umbigo ou não tinha? Umbigo é cicatriz. Então Adão não tinha, né? E aí a pessoa, ela diz assim: poxa, a Bíblia é um livro científico? Sim, ela fala de ciência. A gente vai analisar Agostinho e São Tomás de Aquino falando sobre fé e razão. Sim, eu gosto do Agostinho. Mestre, eu não tenho como explicar milagres. Sim. Aí é onde entra a fé. Mas eu posso explicar um sinal. Sinal eu uso a razão. Milagre eu uso fé. Quer ver um exemplo? Meu trabalho acaba de me ligar, o RH diz assim: Diegão, você está desempregado. Justa causa. Eu tenho conhecimento que eu fui mandado embora. Automaticamente o que eu vou fazer? Currículos e vou enviar esses currículos. Aí uma empresa me liga: eu estou precisando de você. Mestre, agora estou empregado. Eu consigo explicar esse sinal. Só que quando eu entreguei o currículo, eu falei assim: Deus, que essa porta não venha ser à noite, porque eu quero pregar sua palavra. Seja um horário flexível. Aí Deus me abre uma porta. Parte da manhã, eu saio 3 horas da tarde, dá tempo de eu chegar em casa, tomar um banho comigo, uma coisa, descansar para logo mais pregar. Eu consigo explicar. Agora, eu recebi a ligação, que eu fui mandado embora. Não mandei currículo, não comentei com a minha esposa, não comentei com a minha família, não comentei com ninguém. Quando eu piso em casa, uma empresa me liga e diz assim: Diego, estamos precisando de você. Isso é fé. Fé não se explica. Não enviei currículo, não comentei com ninguém, mas
Após eu ser mandado embora, uma empresa me ligou me contratando. Isso é fé, pastor. Fé não tem como explicar. Agora, sinal tem. Enviei currículo, comentei com minha esposa, pedi a Deus para me colocar num horário flexível. Aí o crente diz, Senhor, se essa porta for do Senhor, ela não será à noite, ela será de manhã. Aí eu consigo explicar a razão. Então, creio eu que a gente tem a fé e a gente tem razão. E Paulo fala disso em Romanos, capítulo de número 12. Que o nosso culto tem que ser um culto que racional. Porque a grande problemática hoje que eu tenho visto, Diego, justamente na pergunta que eu te fiz, é que a galerinha tá lendo Harry Potter, Crepúsculo, várias coisas, mas não lê Bíblia. Rapaz, eu fico impressionado. Eu já li até Alice no País das Maravilhas, para poder pregar para jovem e adolescente. Sério, eu tive que ler. Outro dia conversava com o pastor Ronald Gustavo e falei para ele, rapaz, onde eu comprei isso aqui? Ele começou a rir, rapaz, o que é que isso? Eu falei, não, tem uma frase lá do Gato de Botas que eu acho muito interessante que ele fala para Alice, que ele diz assim, quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho lhe serve, lhe basta. Ele não fala isso no filme, ele só fala isso no livro. Uhum. No filme te retirada essa parte. No livro, o gato, ela tá ali, não sabe para onde vai, e que ele vem todo... E algumas pessoas, eu falei, rapaz, é tanta leitura, é tanta coisa que o mundo vem investindo na nossa juventude, e a gente está vendo uma galera que tá chegando, mas que não está sendo armada. E quando chega na faculdade, quando chega nas universidades, são fáceis de serem destruídas a sua fé. Sim. Tudo porque não se inteiraram no livro. Verdade. E aí eu ainda vejo uma outra responsabilidade, eu não sei se você, assim, lá na igreja onde você faz parte, se você faz essa análise, muitos pais cobram de nós, obreiros, pastores, educadores, pregadores, que a gente tem que colar com os filhos deles, a gente tem que ensinar para os filhos deles, mas eles esquecem que a responsabilidade de formar aquele cidadão é deles. O primeiro ambiente de socialização da criança é a sua casa. Quando a criança desobedece os professores, a primeira coisa que um professor fala na reunião de pais é o quê? Educação vem de onde? De casa. Vem de casa. Aí a gente pega o período patriarcal. Quem foram os primeiros a criar leis? Foram eles. Os patriarcas. As leis saíam de onde? De dentro de casa. Então, pastor, assim, para a gente ter esse conhecimento pleno que eu digo assim, a gente nunca vai chegar na sua totalidade, porque teólogo é um acadêmico que nunca vai receber o seu diploma, né? Verdade. Só por um tempo dali da cadeira da universidade, sim, mas a pesquisa ela é eterna. Ela é eterna. E João Calvino, né, morreu ali em Genebra, na Suíça, na questão de estudar a palavra, ele vai dizer o quê? Orar e labutar. Orar e labutar. E qual é o maior desafio hoje, pastor? É fazer justamente isso, orar e labutar. Leonardo Riverhill vai dizer que você pode frequentar todos os cultos da sua igreja, semanais. Você pode frequentar quarta, sexta, domingo. Mas se você não ora, você é um crente desviado. Aí existe uma famosa frase que diz que não existe oração poderosa, mas existe um Deus poderoso que ouve a oração daquele que ora. Quando Salomão, ele assumiu o reinado, a gente começa ali no primeiro livro do Gênesis, introduzindo a velhice de Davi e a confirmação, né, do reinado de Salomão, Deus confirmando, a primeira coisa que ele pediu para Deus foi o quê, pastor? Sabedoria. Foi sabedoria. E em oração. E em oração. Então, creio eu que através da oração Deus revela. O que diz em Daniel 2:22? A oração revela o oculto, o profundo e o escondido. Então, a oração ela tem esse poder de revelar. Se eu fosse perguntar ao senhor, pastor Paulo, qual asa o pássaro escolhe, à direita ou à esquerda, para dar o primeiro voo? Rapaz, é muito indefinido isso. Tem que ser com as duas. Tem que ser com as duas. Não Aí pode ser só uma. a gente vai para Josué capítulo 1. Lendo a história de Josué com Moisés, o senhor vai ver Josué sendo um servo fiel, Josué sendo um líder militar, ótimas qualidades Josué tem para ser um bom obreiro, ao ponto que Deus escolheu ele.
Só que para reinar, para governar, para ser líder, Deus vai dizer para ele no capítulo 1 de Josué: medita no livro da lei, de dia e de noite. Então a gente vê Josué com Moisés, aquele obreiro que ele lava a igreja, ele lava banheiro de igreja, ele tira o pó dos armários da igreja, ele capina, ele faz manutenção, mas a gente não vê Josué o quê? Lendo. Mas só que para liderar, Josué vai ter que ler. Josué vai ter que ler. Então, o que eu creio, pastor? Não basta apenas eu querer voar apenas com a asa da oração. Eu tenho também que voar com a asa da palavra. Então, quando eu oro, eu leio a palavra, aí se cumpre aquilo que está em Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés, né? É a tua palavra. É a tua palavra, né? E aí fala luz para o meu caminho. Então, se eu orar, vai ter azeite. Aonde? Na minha lâmpada. Mateus 25, quando fala ali das virgens. Sim. Né? Então, para manter o azeite na lâmpada, pastor, tem que ter oração. Tem que ter palavra. E a nossa palavra aqui hoje é justamente essa, meu irmão. Você que está aí nos assistindo, você que está nos acompanhando, o Falando de Bíblia de hoje, sobre curiosidades da Bíblia, leia a Bíblia. O reverendo Wilson Plaza falou que o crente precisava fazer 3 coisas para compreender o texto. Aí ele falou: leia o texto. Segundo lugar, leia o texto. Terceiro lugar, leia o texto. Eu fui para casa com aquilo na cabeça. Eu falei: é verdade, porque tem horas que você lê uma coisa e você passa tão desapercebido por ela, que aí quando você vai ler a Bíblia de novo, você fala assim: rapaz, como é que eu não achei isso aqui antes? Verdade. Ou quando você está numa conversa formal, que você, como pregador, eu vou assistir a alguns outros pregadores, aí eu fico assim: rapaz, que Bíblia é essa que esse cara está lendo? E eu falo assim: caramba, cara, que precioso, que glorioso. É porque às vezes a gente está tão focado numa determinada coisa que a gente acaba por tampar os nossos olhos diante de algumas outras coisas maravilhosas que estão no livro desta lei. Verdade. E o que está fazendo o povo perecer? Oséias 4:6. O meu povo, ele perece por falta o quê? De conhecimento. Graça o povo tem, pastor. Unção o povo tem. Só que a unção, ela não me sustenta. O que me sustenta é o quê? É a palavra. Eu vou inverter a ordem aqui e vou te fazer a pergunta de número 6 agora. A Bíblia tem resposta para tudo? Sim, meu mestre. Sim. Meu mestre, entrando agora na visão criacionista, quem criou todas as coisas? Deus. Visão Para o ateu, não. O ateu tem dificuldade, porque ele tem que fazer mais força que nós para crer na não existência de Deus. Não é assim? Uhum. Pelo menos num pensamento bem simplório. Sim. Mas nós cremos que Deus criou todas as coisas. E temos como respaldo bíblico a Bíblia Sagrada, que é Ele o Criador e a fonte de todas as coisas. João vai dizer que sem Ele, sem Cristo ali, não haveria beleza nenhuma e não haveria sustentabilidade em nada. Isso, e ele usa até um dos pilares da filosofia grega, que é o Logos. Isso aí. Tudo foi criado por intermédio de uma mente inteligente. Em Atos 17, 24, Paulo diz assim: e Deus que criou o universo e tudo que há nele. Então, tudo foi produzido por intermédio das suas mãos. Mestre, se Deus criou tudo, ele tem resposta para tudo. É porque, na verdade, Diego, da onde surge essa pergunta? Eu fui desafiado dando uma aula de seminário e um aluno falou assim: você tem que dizer para mim, afirmar que a Bíblia tem resposta para tudo. E naquele exato momento eu fui fazer um contra-argumento com ele e disse que não. E a turma toda ficou chocada comigo, porque eu falei assim, grosseiramente. Só que, quando eu digo grosseiramente, é porque eu fui frio no meu trato da questão do que ele estava me persuadindo. Eu falei assim, eu gostaria que a turma me provasse aqui, todo mundo pegasse a Bíblia agora e me provasse por que a vaca come capim verde e dá leite branco. Me expliquem na Bíblia. Aí todo mundo, pastor. Eu falei, não, vamos lá, gente. Vocês falaram que a Bíblia tem resposta para tudo. Aí eles ficaram olhando para a minha cara e eu falei, olha, para o que é concernente à minha fé, sim. Só que agora você trouxe luz à minha cabeça e
diferente do que eu já respondi no passado, hoje estou me moldando através daquilo que você me trouxe como resposta. E na sua prova bíblica. Porque se Deus cria tudo, em Deus há uma resposta para tudo. Sim. Inclusive para a vaca que come capim verde e dá leitinho branco. É verdade. E mestre, tem algo lindo. Deus, ele dá até aula de nutrição. Verdade. Levítico, capítulo de número 11, Deus fala o quê? De animais que fazem mal o quê? A saúde. Para o corpo. Que as pessoas têm mania de emporcalhar as comidas, né? Aquele x-tudão. Eu não sou... Essa eu aprendi com o meu amigo Paulo Judeu. Ele como judeu, não come, né, carne de porco, não come bacon, não come mortadela. E todo lugar que a gente ia pregar junto, eu ia acompanhá-lo, as pessoas colocavam lá carré, colocavam alguma coisa de porco no feijão e ele ficava olhando para minha cara e falava assim, come aí. Aí eu falava assim, não. Você não é judeu, não? Eu falei, não, eu sou neto de judeu, mas tem coisas que eu também não gosto de comer, né? Mas é porque a Bíblia também tem o que nós chamamos no judaísmo de dieta de kashrut, né? A lei de kashrut, né? A brahot de kashrut. E essa lei não foi só para conservar o povo no deserto. Essa lei foi para conservar a saúde de forma mundial. Sim, verdade. Que as pessoas têm a ideia, Diego, desculpa falar assim mais do que o convidado. Não, deixa Deus usar. Como é que diz? As pessoas acham que quando Deus deu a lei para Moisés, Deus se revelou no Sinai, Deus se revelou só para o povo judeu. Eles esquecem que lá no escrito bíblico tinham 70 anciãos ali e cada um daqueles homens representava uma nação. Sim, verdade. E também, levando para o outro povo, sem ser o povo hebreu, em Jó, quando fala também dos caldeus, que se dividiram em 3 bandos e ali arrebataram os seus camelos, os seus bens. Se fôssemos estudar sobre o primeiro império dos caldeus, a gente fala sobre quem? Um rei chamado Hammurabi. E havia o que ali? Leis. O que é o grande código de Hammurabi. E qual é a função da lei? A função da lei é colocar ética na sociedade para a preservação da vida humana. Aí o Dr. Eves que vai dizer, se Deus não existisse, tudo é permitido. Seria um caos, né? Seria um caos. Sem lei, sem ordem. Rapaz, você me trouxe luz para dar uma resposta para um amigo aqui. Mas dentro dessa argumentativa, a Bíblia tem resposta para tudo. E também, pastor, em Lucas 12, 53, eu vejo que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Sim. E estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, sogra contra nora e nora contra sogra. Aí, né, eu vim para ser entrevistado, eu jogo para o senhor agora. Estamos vivendo esse contexto? Claro. Explícito. A Bíblia, como você disse, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela é mais atual do que a notícia que vai sair na internet amanhã. Ela é linda. A Bíblia ela é linda. Eu vou pular a carta de Judas sobre essa pergunta. E nós vamos para falar sobre por que as narrativas dos evangelistas, como Mateus, Marcos e Lucas, se parecem e ao mesmo tempo têm um tom diferente uma da outra. Por exemplo, entrando Jesus em Jericó, aí o outro texto diz assim, mas saindo Jesus de Jericó. Aí um evangelista diz que era um cego. O outro diz que era 2 cegos. O outro já diz que é Bartimeu. E as pessoas tendem a dizer que Bartimeu é um nome próprio. Na verdade, no próprio texto bíblico, você vai usar essa palavra do aramaico, bar, né, filho, diferente do hebraico, que a palavra filho é ben, né? E ali você tem... essa eu aprendi com o Marcelo Vilaça, professor de hebraico e de exegese do grego, quando ele diz que há uma diferenciação entre ben e bar. Ben, você fala dos filhos ilustres. Bar, você fala de um filho comum. Sim. Né? Por conta do maneirismo da fala dos idiomas. Tanto do hebraico como no aramaico. Ben, hebraico, bar, no aramaico. Aí você tem Timeu. E no próprio escrito bíblico vai falar, depois da palavra Bartimeu, filho de Timeu. Ela dá a palavra e já dá a designação. Verdade. Só que as pessoas, elas
colocaram Bartimeu como nome próprio. E ali não é apresentado o nome próprio. Sim. Porque diferente do que a nossa ocidentalidade, o oriental, quando eu chego a perguntar qual é o seu nome, você nunca vai chegar no Oriente e vai dizer, eu sou Diego Cruz, eu sou filho de fulano. Perfeito. Né? E se eu fosse falar, se você me pergunta lá no Ocidente, qual é o seu nome, rapaz? Eu vou dizer Ben Geraldo, ou Ben Nascimento, que é o sobrenome da minha família, o Araújo. E as pessoas vão me entender, porque lá no Oriente é esse maneirismo. É aquilo que você falou lá no começo desse nosso bate-papo. Você tem que entender o que é cultural. E aí, quando a gente tem uma cultura totalmente avessa dessa nossa, eu já ouvi a gente dizer assim, a Bíblia tem contradição por causa disso aqui. Você concorda com isso? Discorda? Como é que fica? Meu mestre, Fica à vontade. ao longo da história, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é a harmonia dos evangelhos. A primeira tentativa de harmonizar os 4 evangelhos vem de um homem chamado Tatiano, uma obra chamada Diatessaron. Ele pega os 4 evangelhos, né, e ele tenta ali harmonizar. A segunda pessoa que tentou também harmonizar os evangelhos foi João Calvino. Ele pega ali, né, e consegue harmonizar os evangelhos. Só que também a NVI, um homem chamado Robert Thomas, o tal de Gundry, ele publicou pela editora Vida Nova, né, uma obra chamada Harmonia, né, dos Evangelhos. Só que tem um porém. A gente precisa entender, pastor, que Mateus, Marcos e Lucas, os 3 são chamados sinóticos. A palavra sinótico é olhar para o mesmo alvo, olhar para o mesmo lado, visão em comum. E no século XIX, na Alemanha, fala de uma fonte chamada fonte Q. E através da fonte Q, eles vão perceber que o que está em Marcos aparece em Lucas. O que está em Lucas aparece em Mateus. Então a gente tem o quê? Uma trilogia de personagens. Marcos, Mateus, Lucas. Marcos, Mateus, Lucas. Marcos, Mateus, Lucas. Só que tem um porém aí. A fonte Q prova para nós que tem uma grande quantidade de informações em Mateus que tem em Marcos, que tem em Lucas, que é em Marcos. Então tem uma harmonia, né, dos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. A fonte Q diz isso. Só que os autores vão falar da mesma pessoa. O tema central ali é Jesus. Sim. Só que o que muda, pastor, são os destinatários. Que um está falando para judeu, outro está falando para grego, outro está falando para romano. E aí você tem um maneirismo para apresentar para aquele povo a sua obra. Né? Lucas vai começar dizendo assim, excelentíssimo Teófilo. Ele endereça essa sua obra para alguém. Não é verdade? Por quê? A gente precisa tomar cuidado com a mensagem que a gente está transmitindo. A gente precisa, por exemplo, se eu chegar aqui, Bereshit, Bara Elohim, Ferraharit, Haetá, Tohu, Avohu. Quem está me assistindo vai dizer assim, o que esse camarada falou lá? Outros vão dizer assim, rapaz, sentiu arrepio, o cara falou em língua. Falou em língua. Só que eu preciso ter essa preocupação de passar a mensagem na língua de quem está o quê? Me ouvindo. Em Êxodo 4:10, o povo diz que Moisés era gago. Que Moisés era pesado de língua. Aí eles vão interpretar que Moisés era o quê? Que Moisés era gago. Só que, lendo Atos, capítulo 7, a gente vai entender que Moisés ele era o quê? Perito na ciência egípcia. Então Moisés era a sua mente, pastor, no topo, sua inteligência no topo. É a mesma coisa da gente pegar um advogado, e esse advogado começar a usar termos jurídicos aqui, a gente não vai entender nada. Por que Deus pega Arão para ser porta-voz de Moisés?
O que Arão era de Moisés? Irmão. Então eles tiveram uma convivência. Por mais que Moisés estudasse a língua egípcia, a escrita hieróglifos, né? Arão ele teve uma convivência com Moisés, então Arão conseguia o quê? Entender Moisés. Só que Arão entende Moisés e o povo entende Arão. É aquela questão da introdução bíblica. Revelação, inspiração e iluminação. Né? Tem também o quadrilátero wesleyano. Deus se revela através das escrituras, Deus se revela através de sonho, quando eu estou dormindo, através de visão, quando eu estou acordado. Deus também se revela através da natureza e Deus também se revela através da história. Então, quando a gente olha Atos, capítulo de número 2, é até polêmico, pastor, mas eu preciso falar. Muitos vão dizer o quê? Que os apóstolos estavam falando línguas estranhas. Havia povos ali de outros lugares. E o texto diz que o Espírito capacitou eles para falar o quê? Na língua desses povos. Se eu chegar para uma pessoa e falar 1 hora de língua estranha, ela não vai me entender. Agora, se eu pregar o evangelho na linguagem dela, ela vai me entender. Lembra de Atos, capítulo de número 8? Felipe pergunta para o eunuco: você entende o que lê? O que lê? Então eu não posso ser profundo para quem é simples. Não estou aqui desmerecendo a capacidade cognitiva de ninguém. Mas eu sempre digo que todo pregador, aprendi isso com o meu pastor Jorge William, ele deve ser profundo, mas ao mesmo tempo simples. A gente olha Marcos, no seu evangelho, ele escreveu, né, para os romanos, e Marcos, no capítulo 7, versículo 3, capítulo 14, versículo 12, capítulo 15, versículo 42, quando ele fala para os seus ouvintes, ele tem a preocupação de explicar. Ele explica o que ele está dizendo. A gente olha para a expressão Talita Cumi, Marcos 5. Porque é uma palavra aramaica, né? Uhum. Talita Cumi. Muitos falam até que é o nome da filha de Jairo. Porque Marcos, ele tem essa preocupação de citar a palavra, mas também traduzir. Porque ele está pregando para um povo que não entende de costumes judaicos. Então, ao mesmo tempo que ele fala, ele explica. Já Mateus, ele prega para judeu. Então ele não precisa explicar o que é sábado. Ele não precisa explicar o ritual de lavar as mãos. Ele não precisa explicar o ritual de sacrifício. Aí a gente vê Mateus direcionando o seu evangelho para os judeus. Aí ele apresenta Cristo como Messias. Porque para os judeus, perfeito é aquele que pratica a lei. Aí tem a questão do Talmud, né, a Mishnah, a Gemara, aí o senhor é profundo. Coisas que só eles entendem, rapaz, coisas difíceis. Então, quando Mateus ele vai evangelizar os judeus, ele mostra um Cristo na ética, na sinagoga, fazendo dissertação da Torá, no costume judaico. Então, eles vão olhar para um Cristo que veio salvar, ele traz várias referências do Antigo Testamento, que ele é o Messias, ele prega para judeu, os judeus conhecem as Escrituras, né? Eles conhecem os profetas, conhecem também as leis, né? Então Mateus, quando ele vai evangelizar o povo judeu, ele apresenta Jesus como Messias. Aí Jesus na ética, tudo certinho, né? Perfeito. E também Marcos já é diferente. Os romanos não ligam para aquilo que você fala. Para os romanos, muito mais vale a sua atitude do que a sua palavra. Aí tem aquela famosa frase: a palavra até convence, mas o bom exemplo arrasta. Então o Marcos ele mostra um Cristo muito mais se movimentando, um Cristo muito mais agindo com atitude do que com palavra, né? E já Lucas, ele está pregando para quem é grego, para os gentios. E quem eram os menos favorecidos na Grécia Antiga? Mulheres e crianças. Aí a gente vai olhar para o Evangelho de Lucas, Jesus dando assistência a várias mulheres. Maria Madalena, a viúva de Naim. Ele fala também: deixa vir os pequeninos. Então, assim, Mateus apresentou Cristo como Messias. Marcos apresentou Jesus. Aí ele fala até da questão ali do princípio, né?
ele usa a expressão ali, agora o senhor como hebraísta, ou vai usar a expressão alfa ou a expressão bereshit, né? Ele mostra um Cristo ali que é Deus, mas ele não é um só Deus que dita. Que os romanos diziam, Deus bom não é só aquele que dita, mas é aquele que age. E Marcos apresenta um Cristo que age, não só dita. E Lucas apresenta Cristo como filho do homem. Ele é perfeito, mas ele é filho do homem. E não é porque ele é Deus que ele vai menosprezar as mulheres, as crianças e os menos favorecidos. Então, o propósito dos três é o mesmo. Apresentar o Cristo que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Há contradição? Não. Se eu chegar aqui agora e dizer assim, pastor Paulo, está vendo aqui os seus alunos? O tema é pipoca. Quando os alunos fizerem o trabalho sobre pipoca, mestre, o tema é o mesmo, mas a história é diferente. Vai estar diferente, mas o propósito é o mesmo. Assim são os evangelhos. A mensagem é diferente. Não é, fulano não conhece nada de Bíblia e eu conheço muito. Não existe quem sabe o certo e o errado. Conhece mais ou menos. Existem saberes diferentes. Então, a contradição de Mateus, Marcos e Lucas, não. Eles estão pregando para pessoas diferentes, mas o propósito da mensagem é a mesma. Então, um falou que havia um endemoniado, outro dois. Há contradição nisso? Não. Podia ter 1000, o importante é que os 1000 seriam libertos. Isso aí. O poder de Jesus é quem estava em ação. Verdade. Gente, é muito pouco tempo para uma pessoa que a gente traz aqui. Eu vou conversar depois com o meu diretor, o que a gente pode fazer, porque tem dia que a gente quer alongar o discurso, a nossa conversa, mas a gente está limitado no tempo e eu quero agradecer ao meu amigo evangelista Diego Cruz pela sua disponibilidade, pela sua aceitação do convite. Desculpa não termos um tempo maior para o nosso bate-papo. E eu quero deixar o amigo à vontade para deixar a sua mensagem aos nossos irmãos que estão enfrentando essa pandemia, os que se esmeram no ensino, para quem dá aula na escola bíblica, para quem prega, para quem é obreiro, para a igreja do Senhor, unida a nós através do Falando de Bíblia. Deixa a sua mensagem à vontade. Meus irmãos, terminando esse diálogo aqui com o pastor Paulo, o Albert Einstein dizia que quando a gente abre a nossa mente para uma nova ideia, nunca mais a nossa mente ela voltará ao seu tamanho original. A gente pensa que já conhecemos a Bíblia na sua totalidade, mas na verdade a gente não conhece nada. Abrir a nossa mente para uma nova ideia não quer dizer que a gente vai agora só aderir à visão do pastor Paulo ou do evangelista Diego. Não, estamos abrindo a nossa mente para uma nova ideia, uma ideia que veio para acrescentar, né, pastor? Veio para acrescentar, veio para agregar valores, e eu me sinto extremamente honrado, pastor, de ter participado aqui com o debate. E existia um monge chamado Beda no Reino Unido, e ele vai dizer que existem alguns caminhos para o fracasso. E eu quero destacar 2 aqui. Primeiro, não ensinar o que se sabe. E nós não estamos aqui sendo um açude, retendo para nós aquilo que nós se aprofundamos. Então, o primeiro é não ensinar o que se sabe. E o segundo é não praticar o que se ensina. Né? Conheço a sua história, né, de vida, de ministério, de homem casado. E o Senhor é um espelho para mim, tá bom? Amém. Muito obrigado por tudo. E eu estou aqui seguindo o caminho, né? O caminho que o Senhor e outros pastores aí que pregaram, né? Foram itinerantes. E muito obrigado. E a palavra que eu quero deixar nesse contexto pandêmico aí é Apocalipse, tá? Apocalipse 3, versículo 10, tá bom? Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, guarda a palavra de Deus no seu coração, e eu creio que nós não seremos vítimas, né,
dessa pandemia, mas nós seremos sobreviventes. Digo nós, né, igreja, tá bom? Mas, muitos morreram. Sim, amados, não podemos negar, né, pastor? Podemos negar. Nosso irmão Lázaro, a Fabiana Anastácio, mas o Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires, eles não foram martirizados, é a semente da igreja. Então, lá atrás, houve o período da grande perseguição de 360 anos. O que matou eles lá atrás foram o quê? As fogueiras, né, as bestas feras, e hoje, né, o que tem matado muitos aí é o coronavírus. Só que Deus é o mesmo. E a palavra que eu tenho aqui é aquilo que Deus disse para Josué: o meu servo Moisés está morto, mas assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. As pessoas que morreram, né, Deus foi com elas, e nós que estamos aqui, a palavra de Deus para o nosso coração é que Ele é conosco, aquilo que está em Isaías capítulo 7, o Emanuel, o Deus conosco. Amém? Deus vos abençoe. Queridos irmãos, nós chegamos ao fim do nosso bate-papo e é sempre um prazer estar junto com você, lembrando que não deixe de nos enviar a sua pergunta. Envie a sua pergunta através do vídeo. Tem a descrição deste vídeo no nosso canal um link para você poder enviar a sua pergunta através de um vídeo de 30 segundos, podendo passar aí até mesmo 8, 10 segundos. E lembrando, vamos caminhar falando de Bíblia. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te rendemos graças por essa oportunidade. Te louvamos, ó Deus, por esse momento tão precioso em que estamos aqui debruçados sobre a sua palavra. Palavra esta que nos salvou, palavra esta que tem nos santificado, palavra esta que tem nos dado a garantia que adentraremos aos céus pela porta. Palavra esta, Senhor, que nos liberta do pecado, da influência do pecado e de tudo aquilo que o pecado pode fazer de forma destrutiva em nossa vida. Obrigado pela tua palavra, continua nos santificando através das tuas verdades. Obrigado pelo teu povo reunido através desta programação. Obrigado pela vida do Diego. Obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado pela vida das nossas famílias. Verdade. E eu quero te suplicar neste momento, seja a tua bênção, a tua graça, o teu favor, as bondades da tua misericórdia através das famílias. Senhor, alegra o coração do triste, visita aquele que está de luto, Senhor, consola através do teu Espírito e que aquele que está caído, o Senhor o levante, que está enfermo, o Senhor possa manifestar a cura, trazendo a restauração e a reabilitação do seu corpo físico. Te louvamos por todas essas oportunidades, no nome do Cristo vivo, que nós te rogamos e te agradecemos por todas essas coisas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Shalom Alecha, que a paz esteja sobre ti.